veja Paulo dizendo, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, veja, ele está falando de aparência, pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse tipo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicava. Veja como Paulo nos deixa aqui exemplo de como devemos agir. Não devemos nos deixar levar pela aparência, porque muita gente, lamentavelmente, só tem aparência. Meus queridos irmãos, e Jesus dirigindo-se, por exemplo, lá aos fariseus, Jesus dirigiu a eles palavras duras, palavras fortes, dizendo, ai de vós, fariseus, hipócritas, que alimpais o exterior do prato e do copo, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Veja, alimpais o exterior, era só aparência. É como diz aquele ditado popular antigo, por fora, bela viola, e por dentro, pão colorido. Só aparência. Só aparência. Então tome cuidado, porque os enganadores, eles têm uma aparência, eles têm uma roupa, eles chegam assim, eu já falei no primeiro dia, que se o diabo aparecesse para nós como a mitologia oculta, com rabo, com chifre, e com aquele tridente, aquele garfo enorme, e cuspindo fogo pela boca, nenhum crente teria dúvida, sai daqui em nome de Jesus. Mas às vezes o diabo, os agentes de Satanás, que se transfigura em ministros de justiça, às vezes ele vem com a Bíblia na mão, às vezes ele vem dando a paz do Senhor, ele vem falando palavras bonitas, palavras agradáveis, palavras elogiosas, mas veja o alerta que Jesus deixou para nós. Primeiro, ele só tem aparência, os enganadores, só aparência. Não estou dizendo que você não deve ter uma boa aparência, não confunda uma coisa com a outra. A Bíblia até diz que nós devemos ter, sim, uma boa aparência. A Bíblia fala do nosso traje, o traje da mulher especialmente, que deve ser um traje honesto, com pudor e modéstia. Veja como Deus também se preocupa com a aparência, mas só a aparência não resolve nada. E muitos irmãos só têm aparência. Então veja aí, primeira característica dos enganadores, só aparência. Mas deixa eu entender, não obstante a aparência que eles têm, seus frutos são maus. Deus compara os seres humanos a árvore. Seja a pessoa crente ou não, é uma árvore. Só que a diferença é onde essa árvore está plantada. No caso do justo, a Bíblia deixa claro que o justo está plantado na casa de Deus. Jesus falou, aquele que está em mim, esse dá muito fruto, glória ao nome de Jesus. O crente está plantado no jardim de Deus, está plantado na casa de Deus, mas no caso daquele que não está agradando a Deus, irmão, a Bíblia também chama de árvore. Mas lembra da pregação de João Batista? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento, porque já está posto o machado na raiz das árvores. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então veja, a primeira característica dos enganadores só tem aparência. Parecem-se com ovelhas, mas são lobos devoradores. Mas a segunda, seus frutos são maus. Apesar de tanta pompa, de tanta aparência e de uma oratória que sabe que arrebate o auditório, os seus frutos são maus. Mas deixa eu entender, dizem ser servos de Deus. E uma coisa é dizer, e outra coisa bem diferente é ser, de fato, um servo de Deus. A Bíblia mostra essa diferença de uma maneira muito clara. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz que nós devemos nos apartar daquele que, dizendo-se irmão, veja, não é que é irmão, ele se diz irmão, dizendo-se irmão, mas veja quais são as características dele, por debaixo, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou tal nem ainda comais, diz a Bíblia. Então veja que é uma pessoa que fala que é irmão, mas não vive o Evangelho. E está totalmente distante do que diz a palavra de Deus. Mas não devemos amá-lo? Sim, meu irmão, mas ser conivente com o erro dele, não. Seguir o que ele ensina,
seguir o que ele fala, não. É nesse sentido que a Bíblia mostra para se apartar. Agora, se você sabe que ele está errado, que ele tem uma vida toda atrapalhada, e você está andando segundo o que ele acha, o que ele pensa, você vai acabar também indo para o mesmo caminho. Porque Jesus falou que se um cego guiar a outro cego, ambos cairão no buraco. Cuidado. Então a Bíblia está nos alertando. Veja aí, o item C, dizem-se servos de Deus. Lembra daquela mulher que se dizia profetisa? Veja, uma coisa é ser profetisa. E aliás, deixa eu abrir aqui só mais um parênteses. Não é aula de português, mas eu gosto às vezes de fazer alguns comentários. Quando você for falar de uma irmã que é usada com o dom de profecia, não chame essa irmã de profeta, mas chame essa irmã de profetiza. Porque profeta é masculino e feminino é profetiza. Então veja como a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, fala daquela mulher chamada Jezabel, que era uma falsa profetisa. E Jesus, que nunca foi de acobertar nada, nunca foi de pôr panos quentes, ele estava até fazendo uma boa descrição daquela igreja, a igreja que se atira, mas em dado momento, Jesus disse ao pastor daquela igreja: tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. E ele estava enganando o povo de Deus. E Jesus foi tão misericordioso que Jesus falou: olha, eu lhe dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Meus irmãos, portanto, vemos aí que uma coisa é dizer-se servo de Deus, e outra coisa bem diferente é ser um servo de Deus. Então eu estou correndo um pouco, mas observe, as características daqueles que são enganadores, não segundo o que eu penso, não segundo o que você pensa, mas segundo o que a Bíblia diz, segundo o que Jesus ensinou. Primeiro, só tem aparência. Segundo, apesar da aparência, os seus frutos são maus. Terceiro, dizem-se servos de Deus. Vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor. Veja, Jesus falou: nem todo aquele que me diz. E nós filhos vamos falar de Senhor, Senhor, duas vezes. Porque diziam ser servos de Deus. Mas Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mas vamos para entender: não fazem a vontade de Deus. Apesar de se dizerem servos de Deus, eles não querem fazer a vontade de Deus. E sabe uma coisa? Quem não quer fazer a vontade de Deus, só lhe restam três alternativas. A pessoa que não quiser fazer a vontade de Deus, só lhe restarão três alternativas. A primeira, fazer a sua própria vontade. A segunda, fazer a vontade do povo, agradar o povo, e não a Deus. E a terceira, fazer isso no último estágio, lamentavelmente, fazer a vontade de Satanás. A pessoa que não quer fazer a vontade de Deus não tem outra alternativa. Não, eu vou ficar neutro, eu vou ficar aqui, eu não vou fazer a vontade de Deus, mas eu estou também aqui, não faço outro tipo de vontade. Não, meu irmão, não tem meio termo. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você está fazendo a vontade do Pai que está no céu, ou você está fazendo a sua própria vontade. E lembre-se de que para seguir Jesus, Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Mas lá em Lucas 9:23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, se é uma conjunção condicional. Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas ele diz: se alguém quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A pessoa que quer seguir Jesus não tem que negar-se a si mesmo, tem que renunciar-se a si mesmo, tem que negar a sua vontade. Ah, não, então quer dizer que a pessoa para servir a Deus tem que anular a sua vontade. Mas, meu irmão, existe coisa melhor do que fazer a vontade de Deus? A gente pensa assim: não, mas eu vou ter que deixar os meus caprichos, eu vou ter que deixar os meus desejos, as minhas vontades. Eu tenho tanta vontade de fazer uma coisa, de fazer outra, eu vou ter que abandonar tudo isso, eu vou ter que renunciar para servir a Deus. Meu irmão, quando a pessoa não tem uma comunhão íntima com Deus, parece difícil, é muito difícil a pessoa deixar um capricho, deixar uma vontade que está distante da vontade de Deus. Mas quando a pessoa